Então, olá a todos e a todas. Hoje vamos fazer mais um vídeo aqui explicando um pouco mais sobre os conceitos básicos da Unity. Hoje eu vou falar sobre o Game Objects. Então, assim, na cena a gente está aqui com esse projeto aberto, né, continuando do vídeo anterior. Aí aqui tem uma câmera, uma luz e alguns Game Objects, aqui, algumas figuras geométricas 3D como cubo, cápsula, etc. Então, assim, um Game Object é basicamente um objeto dentro do jogo. Esse objeto pode ser desde um cubo, uma cápsula, uma esfera, uma casa, um carro, um prédio, pode ser muita coisa. Inclusive você pode depois gerar alguns modelos 3D proceduralmente, etc. Né? Então cada objeto do jogo, né, Game Objects, é um objeto que está dentro da cena que a gente vai poder utilizar. Depois a gente vai ver que existe uma coisinha chamada prefab, né, que é quando a gente monta alguma estrutura aqui de Game Objects e depois a gente quer reutilizar ela, mas vamos falar isso depois. Então, um objeto do jogo, né, um Game Object, né, ele é formado de alguns componentes. Eu vou apagar aqui esses outros estruturas geométricas aqui para ficar mais fácil de explicar. Então, aqui a gente tem esse cubo, né, que está aqui na nossa cena 3D. Então, esse cubo, né, tem um nome em inglês, né, quando a gente cria um cubo na Unity, ele coloca o nome cube, né, que é de cubo em inglês. Então, esse mesmo nome dele aqui é o nome que aparece aqui no Inspector, né, na aba de Inspector. Se a gente mudar aqui pelo menos o nome, a gente pode apertar F2 aqui, né, com ele selecionado, ou então clicar com o botão direito em cima do Game Object Cube, aí clica em Rename, aí você pode mudar. Vamos chamar aqui de dado, só para exemplificar. Aí você observa que o mesmo nome que aparece aqui na tab Hierarchy é o mesmo nome aqui na tab Inspector. E aí, ó, esse nome aqui a gente pode utilizar ele para identificar ele e encontrar ele dentro do jogo. Uma outra opção aqui também que a gente usa muito é de habilitar e desabilitar o Game Object. Ó, você observa que quando eu clico aqui nessa caixinha aqui de marcação, né? Quando eu clico nela, some aqui a setinha, né? E aí ele fica desabilitado. Observa que a cor dele muda. Aqui ele fica um cinza muito claro aqui na janela, né? Na aba Hierarchy. E ele some da cena 3D. E não, se tivesse a câmera estivesse visualizando ele, aí ele deixa de aparecer aqui no jogo também. Então, quando a gente desabilita o Game Object, ele desabilita as funções dele. Então, se tivesse um script, para de funcionar, ele não aparece aqui na cena, mas ele ainda está ocupando espaço na memória, certo? Então aqui, se eu quiser que ele habilite e ele volte a funcionar, ó, basta eu clicar. No caso aqui, como a gente não está mexendo no script ainda, eu tenho que clicar aqui nessa caixinha aqui para marcar e desmarcar ele. Ok? Então, por exemplo, se eu tivesse um inimigo que estivesse andando aqui na cena e eu quisesse que ele parasse ou sumisse, eu posso só desabilitar aqui essa caixinha aqui para ele ficar desabilitado. Outra coisinha que a gente vai usar muito é tag, né? Porque quando a gente vai desenvolvendo o jogo, com o tempo a gente vai adicionando cada vez mais game objects e outros elementos aqui na cena. E aí uma coisa que a gente pode utilizar para identificar eles é o que a gente chama de tag. Pode ser o nome? Pode, mas só que como a gente vai ver ao longo do desenvolvimento de jogos aqui, é costume a gente criar vários game objects com nome diferente. Então, por exemplo, pode ser que a gente tenha alguns inimigos que alguns, sei lá, vão ser martelos, outros arcos, outros atiradores, então a gente pode colocar nomes diferentes para eles. Só que no final todos eles vão ser inimigos. Então a tag é como a gente pode utilizar para classificar esses game objects na cena. Então quando a gente clica aqui ó, no game object, tem aqui a opção tag, e aí por padrão ele está sem tag nenhuma. E aí depois a gente pode ou utilizar esses padrões que a Unity já tem, ou então a gente pode clicar aqui na opção Add Tag. E aí você pode criar uma tag que você queira. Eu vou criar aqui uma tag nova, vou chamar de inimigo. Aí entra na lista de tags criadas por mim. Então quando eu vier aqui ó, em dado, eu posso vir e selecionar essa tag inimigo. E aí depois a gente pode utilizar essa tag para verificar, por exemplo, quando eu vou aplicar dano ou não no jogador. Por exemplo, se o jogador, o avatar controlado pelo jogador, tocar no inimigo, né, a gente pode verificar
Se a tag do GameObject que ele tocar é a tag inimigo, aí então a gente vai causar dano no jogador, né? Que é muito comum em jogos, quando você está controlando seu jogador, o avatar, o personagem, ele toca, né, trisca em algum inimigo, aí a gente verifica se a tag do GameObject que tocou no jogador tem a tag inimigo. Se for, a gente aplica o dano, se não, vida que segue. A gente pode também definir uma camada para o GameObject, né? A gente pode também filtrar os GameObjects por camada, a gente pode desabilitar os GameObjects de uma camada, etc. A gente pode criar uma camada aqui também, certo? Aí eu vou deixar para tratar isso depois quando a gente estiver trabalhando com camadas. Então, assim, todo GameObject ele tem vários componentes. Então, cada caixinha, cada grupinho desse daqui é o que a gente chama de um componente. Cada componente desse aqui tem algumas funcionalidades próprias, né? Eu vou comentar só algumas aqui nessa videoaula, porque ao longo dos vídeos a gente eu vou comentando as demais. Então, por exemplo, aqui tem um componente transform, né, que é o que eu vou comentar na próxima aula, que ele vai controlar aqui o posicionamento, escala e rotação. O Cube Mesh Filter, né, que é da malha de formato de cubo. Esse componente aqui, que é o Mesh Render, que quando o componente está habilitado, é do mesmo jeito do GameObject, né, quando a caixinha aqui está marcada, significa que o GameObject está habilitado. Mesma coisa que para o componente, quando essa caixinha está marcada, ele está habilitado. Quando a gente desmarca ela, ele fica desabilitado. Quando a gente desabilita o componente, ele não funciona, certo? Todas as funcionalidades dele são paradas. Então, no caso, esse componente Mesh Render, por exemplo, ele vai mostrar a malha do GameObject. No caso, a malha, né, que a gente chama, é essa aparência visual de arestas, vértices e faces do GameObject. Então, no caso aqui, o Mesh Render, esse é o Mesh Render de um cubo. Quando a gente desabilita ele aqui, aí ele mostra apenas, no caso aqui, o Rigidboard, que eu vou explicar o que é. Para explicar o próximo GameObject, eu queria logo, ou o próximo componente, eu queria explicar logo melhor o que é esse Mesh, né? Mesh, se a gente for trazer para o português, seria malha, né? Porque no caso, todo game objeto 3D que a gente coloca num jogo, numa aplicação gráfica, ele é o que a gente chama de uma malha de polígonos. Se a gente observar aqui, ó, por exemplo, a Unity tem algumas formas de visualizar aqui a cena. Tem uma que é só o que a gente chama de wireframe, wireframe com a aparência visual, né, das faces da malha 3D. Aqui o modo de desenho da Unity, né, que ele só mostra só o objeto 3D, e esse aqui que considera a luz, né, que esse aqui, ele, por exemplo, ele não considera a luz da cena, e esse aqui considera. Então, se vocês observarem aqui o cubo, por exemplo, ó, ele tem algumas linhas, né? Isso aqui são as composições da malha do polígono. Para explicar melhor isso aqui, eu vou mostrar algumas imagens aqui. Porque assim, ó, todo objeto 3D pode ser da Unity, qualquer game engine de um jogo, uma aplicação gráfica, ele é formado por essas três partes aqui. Os vértices, né, que são as junções das arestas, as arestas, né, que são os cantos aqui da malha 3D, e a face, né, que são cada um dos lados do objeto 3D, certo? E aí, ó, uma coisa interessante é o que? Quanto mais polígonos tem uma malha 3D, melhor é a qualidade dela. Por exemplo, aqui a gente tem vários exemplos de mãos, né? E algumas mãos aqui, se você observar, tem poucos polígonos, né? Poucas faces. Normalmente a gente chama cada face dessa também aqui de um polígono. Então, se eu observar aqui, por exemplo, essa mão aqui tem poucos polígonos. Então, ela não é muito definida, né? Observando aqui que cada polígono é delimitado pelas arestas aqui. Já essa mão aqui, se você observar, é uma mão que tem muitos polígonos, tem muitas arestas aqui, e você vê que a qualidade dela é bem maior. Por exemplo, essa mão aqui, ó, ele não tem as definições de dedo, ele apenas colocou aqui alguns poucos polígonos para definir, vamos supor que todos os dedos juntos, né, dessa malha 3D, e aí você vê que a definição é muito abstrata, né, que você considera que isso aqui forma dedos, né, mas você não está vendo dedos separados. Já essa mão aqui, você observa que cada dedo tem
é separado dos demais e cada dedo, se você observar aqui, ó, tem vários polígonozinhos formando ele. Então, quanto mais polígonos, né, quanto mais fácil tem um objeto, normalmente melhor a qualidade dele. Isso influencia tanto na qualidade do modelo, que você vê mais detalhes na forma dele, como também isso influencia na textura, né, que é a imagem que a gente aplica sobre a superfície da malha 3D. Quanto mais vértices, melhor a qualidade da aplicação da textura. E também na iluminação, que quanto mais vértices aqui, né, quanto mais cantinhos, né, lembrando que vértice aqui é a junção de arestas. Quanto mais vértices tem o modelo 3D, né, a malha 3D, melhor também é a aplicação da luz na superfície dele, né, porque como tem mais vértices, tem mais pontos aqui para a gente fazer o cálculo da iluminação refletida sobre ele, certo? E aí vem aquele conceitozinho que a gente vê muito, escuta muito aí, é um polígono high poly, é um polígono low poly. Então, essas mãos aqui que tem poucos polígonos, né, poucas faces, a gente diz que eles são low poly, né? Ou seja, tem poucos polígonos. Já essa mão aqui, por exemplo, essas mãos aqui, elas têm muitas faces, muitos polígonos. Então, a gente diz que são modelos 3D high poly. Aí aqui é um exemplo de um modelo high poly, você vê que quando você quer que tanto a aparência visual e o formato, né, da malha 3D seja muito boa, seja mais realista, você coloca muitos e muitos polígonos, exatamente para você conseguir trabalhar essas curvas. Que se, por exemplo, essa cabeça aqui, se tivesse 3 ou 4 polígonos, 3 ou 4 faces aqui, a gente não conseguiria colocar essa curva bem perfeita aqui na superfície da malha 3D, certo? Então, voltando aqui para a Unity, né, se vocês observarem aqui, né, o cubo, ele tem aqui essas arestas aqui, porque assim, outro ponto importante também, que normalmente em aplicação gráfica em jogos, uma face, né, uma face reta como essa aqui, normalmente a gente não faz um quadrado, a gente divide ela em triângulos, porque desse jeito aqui é mais fácil da gente fazer curvas, né, na superfície do modelo. Então, no caso, você observa que mesmo essa superfície reta aqui do quadrado, né, do nosso cubo, quer dizer, mesmo a superfície aqui quadrada do nosso cubo, ela é dividida em dois triângulos. Exatamente para caso normalmente a gente não trabalha só com cubos, a gente vai ter malhas mais complexas, essas malhas, né, cada superfície, cada face normalmente é dividida em dois triângulos, pelo menos, que é para facilitar quando a gente vai fazer curvas na superfície, ok? Então a gente pode alterar aqui na Unity, né, a forma que a gente vai ver o Game Object, apenas o wireframe, né, que é as arestas de vértice, o wireframe shaded, né, quando ele coloca tanto as linhas aqui das arestas como também a aparência visual da malha 3D, né, da superfície das faces. Essa Unity Draw aqui que desenha sem considerar a luz, e essa última shaded, que é quando ele desenha considerando a luz, né, que no caso aqui a gente só tem essa luz aqui na cena. Ok? E Xbox Collide aqui, como eu tinha comentado antes, é um outro componente, só que a gente vai conversar melhor sobre ele em outra aula, que ele é que vai definir a forma física desse objeto 3D. A gente vai conversar mais sobre ele depois. Outro componente também na Unity é o que a gente chama de Material, né? Que ele aqui é que vai definir a aparência visual do nosso modelo 3D. Você observa que esse cubo aqui, né, tem um formato parecido com o de um dado, mas ele poderia ser qualquer outra coisa. No momento aqui, ele só é um cubo com a superfície branca. Mas se a gente aplicasse aqui, né, uma textura, né, o que é uma textura? A textura não é nada mais do que uma imagem 2D, né, normal, tipo PNG, JPEG, GIF, etc., que a gente aplica na superfície da malha 3D, né, do modelo 3D. E aí a gente aplica essa imagem, essa textura na superfície para definir a aparência visual que a gente quer. Então aqui no caso agora ele está um cubo branco, mas se a gente aplicar, por exemplo, algumas texturas de um dado, então esse cubo pareceria com um dado. Se a gente aplicar essa textura de uma caixa, ele ia aparecer uma caixa. Se a gente aplicasse, por exemplo, a textura
de um muro, ele ia aparecer com um muro. Então tudo depende da aparência visual. Uma das coisas que influencia é a textura que a gente aplica nele. Então a textura aqui na Unity, né, a aparência visual, que é de um Game Object, né, no caso desse modelo 3D, a gente define nesse componente que a gente chama de Material. Aí, como exemplo, eu vou usar aqui esse exemplo de concreto. Ele tem algumas texturas aqui que são interessantes para eu explicar algumas coisas. Então, eu vou criar, antes de mais nada, eu vou criar um material novo. Então, um material, né, é um tipo de asset que a gente cria no projeto. Então, dentro do projeto, né, dentro da janela projeto, da pasta assets, né, que tem os assets do nosso projeto, eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de material, né, ou material, se você aportuguesar. E aí, dentro dessa pasta material, eu vou, como um conjunto de texturas relacionadas a concreto, eu vou criar uma outra pasta aqui que eu vou chamar de concreto. Pronto. Então, dentro dessa pasta concreta, eu vou colocar essas texturas, né, esses maps aqui, que no caso o termo mais correto seria map, porque cada imagem dessa daqui, ela vai cuidar de uma parte diferente, né, do mapeamento de textura do modelo 3D, né? Então a gente pode ter várias texturas, né, aplicadas ao mesmo tempo no modelo. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos logo colocar essas texturas aqui, né, esses maps lá no projeto. Eu posso fazer de dois jeitos. Eu posso clicar e arrastar eles aqui para dentro da minha pasta concreto, que aí a gente vai aceitar, mas eu vou fazer de um outro jeito aqui, que é o que? Dentro da pasta aqui do projeto da Unity, né, tá aqui é o nosso projeto, que eu chamei de projeto exemplo, a pasta Assets, Material e Concreto. Eu posso também vir aqui, ó, copiar eles, copiar e colar aqui. Tanto faz de um jeito ou de outro, né? Eu posso arrastar lá para dentro do projeto, como também posso copiar e colar aqui para dentro da pasta do projeto, certo? Aí aqui ele não achou ainda, mas a gente pode vir aqui, ó, clicar com o botão direito na pasta concreta e mandar ele dar um refresh. Aí está aqui atualizado. Então, ó, eu posso vir aqui, ó, nessa barrinha aqui embaixo que que define como a gente vai visualizar, né, os assets aqui do projeto. Então, no caso, essas texturas são o que? Cada textura dessa vai cuidar de um mapeamento diferente. Se a gente observar aqui, cada uma delas tem um nome diferente, né? Eu vou, por exemplo, aqui tem um ambiente occlusion, base color, height, normal e roughness. Então vamos comentar cada uma delas aqui. Então, primeira coisa, dentro aqui da nossa pasta Material, né, eu já criei uma pasta que eu chamei de concreto, então eu vou aqui, ó, junto das texturas, né, eu vou criar um novo material. Né? Você clica o botão direito, clica aqui em Create, aí Material, tá aqui. Vamos chamar aqui de concreto mate. Então, quando você observa ele aqui, ó, a gente criou um material, né, um asset do tipo material. Esse material aqui é que vai definir a aparência de algum game object, de alguma malha 3D que eu aplicar esse material. Então, por exemplo, aqui no momento, o dado, né, que é esse game object que a gente está chamando aqui de dado, o material dele é o padrão, né, o default, que todo material quando a gente criar na Unity ele tem esse mesmo material. Só que a gente criando esse material aqui, a gente pode aplicar esse material em vários game objects que tiver no jogo. Então vamos supor que você tenha, sei lá, tem um cenário no seu jogo que tem várias caixas de madeira. Você tem, sei lá, 40 caixas de madeira. Basta você criar um material desse daqui, aplicar esse material em todas as 40 caixas de madeira da sua cena, que é quando você alterar o material, vai alterar a aparência das caixas na cena. Então vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou aplicar esse material aqui no meu dado, ó. Basta eu fazer o que, ó? Clicar aqui no material, né, no assets material, arrastar e soltar ele aqui no game object, ó. Pronto. Aí você observa que o material já mudou, ó.
Aqui está o mesmo nome que a gente chamou, Concrete ou Concreto Mate. Aí, ó, vocês observam aqui, ó, que ele é formado de vários maps, né? Como eu tinha falado, né? Eu posso utilizar vários maps, né? Várias texturas diferentes para fazer o mapeamento de textura desse material. Aqui eu também posso escolher vários tipos. A gente tem vários tipos aqui para você utilizar, por exemplo, explosivo móvel, partícula, skybox, etc. Mas a gente vai, por enquanto, se ater apenas aos padrões, né? Então, o primeiro aqui é o albedo. O albedo ele vai definir a aparência visual, né, a cor base ou a aparência base da sua malha 3D. Aqui, ó, esse quadradinho inicial a gente pode utilizar ele para aplicar alguma textura. Mas a gente também pode vir aqui, ó, e mudar diretamente a cor. Ó. Você observa que quando eu vou mudando a cor do material aqui, a Unity já vai atualizando automaticamente lá na cena. Eu também poderia vir e alterar o material aqui no próprio Game Object. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar e colar aqui só para... Olha, você observa que eu tenho dois cubos, os dois cubos estão aplicados no mesmo material, são dois cubos diferentes, são dois Game Objects diferentes, mas como eles têm o mesmo material, quando eu altero o material de um, ou quando eu altero o material em um deles, como é o mesmo material, aí muda em todos. Então, se eu tivesse 40 cubos ou 40 caixas, 40 dados, se eu alterasse o material em um e alterar o material em todos, certo? Então, vamos apagar esse outro aqui. Então, ó, como eu estava falando, o albedo, né, a gente pode colocar uma textura aqui e a gente também pode mudar a cor dele. Vamos agora, como eu mostrei como a gente pode só mudar a cor, vamos mudar aqui usando uma textura. Se vocês observarem aqui daquelas texturas que eu mostrei, desses maps, tem aqui esse textura que é chamada de Base Color, né? Às vezes você pode achar também com o nome de Diffuse, né? Que é a mesma coisa. Então essa Base Color vai definir o que? A aparência visual básica da sua malha 3D, do seu polígono, da sua malha 3D, né? Da sua mesh. Então, para mim aplicar essa textura, né, como ela já está aqui, ó, se vocês observarem, está aqui, ela aqui, ó, essa Base Color. Então, para mim aplicar ela no meu modelo, ó, basta fazer aqui, ó, cliquei no material e quero aplicar essa textura aqui para o map albedo. Então, basta eu clicar aqui e arrastar a minha textura, ó, e soltar aqui, ó. Pronto, você observa que ele já mudou a aparência do meu cubo para exatamente essa aparência aparência meio que concreta aqui, né? Aí se eu mudar aqui também a cor, você vê que ele vai fazer a combinação, né, da cor que eu estou mudando aqui para a cor da base color da textura, né, do map que a gente aplicou. Outro map que tem aqui, né, na Unity é o Metallic. O Metallic, normalmente a gente usa ele quando a gente quer ter nosso modelo 3D, né, por exemplo, é um objeto metálico, sei lá, é uma arma. A arma normalmente tem uma parte metálica, então quando você quer que essa parte metálica tenha mais brilho, por exemplo, aí você vai e coloca aqui uma textura para você dizer em que parte da arma, por exemplo, vai ter mais brilho e vai ter mais ou menos brilho, por exemplo. Tinha uma imagem aqui. Refração não, mais para cima. Por exemplo, aqui nessa arma, né, tem as partes metálicas dela, então a gente pode criar uma imagem, uma textura, né, que nas partes metálicas que vai ter mais brilho, né, aí você coloca a cor clara, né, quanto mais claro, maior o brilho aqui da arma, e nas partes escuras é onde vai ter menos metal, né, que ela vai brilhar menos. Tá? Aí você pode definir isso na textura. Você pode também aplicar aqui diretamente, mas como aqui ela não tem uma aparência muito metálica, não faz tanta diferença. A gente pode também suavizar aqui, mas também não é bom quando tem algum material que influencia mais isso. Uma outra mapeamento muito importante é o Normal Map. O Normal Map, se vocês olharem aqui, ó,
é uma textura, né, que normalmente tem nessas cores meio arroxeada e rosa, porque ela na verdade vai dizer a direção em que a luz vai ser refletida. Porque na verdade a normal, falando já termos mais técnicos, né, da álgebra linear e tal, a normal é um vetor que aponta ao lado de cima da superfície. Então vamos supor bem aqui no meu modelo 3D, vamos supor que tem essa superfície de cima aqui do meu cubo. A normal é um vetor que aponta aqui para cima. Ele vai dizer qual é o lado de cima da minha superfície. Só que se vocês observarem aqui, né, se a gente olhar com mais calma, vocês observam que a ideia, na verdade, é que essa parte quadrada aqui fosse mais funda e essa parte aqui seria mais alta, né? A gente olhando aqui, em teoria seria isso, né? Então você concorda comigo que como aqui tem essas ondulações, essas curvas, a luz que incidisse aqui em cima ela ia ser refletida de maneira diferente, né? Então cada parte aqui da superfície a luz ia ser refletida diferente. Então o ângulo de reflexão da luz que incide na superfície, a luz que incide aqui na superfície de cada parte do modelo 3D, ela vai ser refletida de maneira diferente de acordo com o ângulo aqui dessa superfície em cada parte. E aí, matematicamente, a gente precisa saber a direção desse vetor normal para saber o ângulo em que ele vai ser refletido, certo? Então, no caso aqui, o normal map ele vai fazer isso pela gente. A gente tem uma maneira de a gente gerar esse normal map aqui. Eu não vou falar porque já vai fugir um pouco do escopo, né? Mas normalmente nos programas que cuidam tipo Substance, que vai gerar texturas, eles geram isso aqui para a gente, né? O Blender também, se não me engano, gera o normal map para a gente. Então você observa que cada cor aqui, ó, da superfície tem uma diferença de tonalidade. Não, então essa diferença de tonalidade é exatamente indicando o ângulo da normal de cada ponto da superfície. Então, esse normal map a gente usa para indicar esse ângulo de reflexão da luz incidente na superfície e que vai dar essa ilusão, essa sensação de profundidade na superfície. Se você observar aqui o modelo 3D, ó, ele está completamente liso aqui, ó, ele não tem ondulação nenhuma. Mas quando a gente já vai aplicar o normal map, ele vai dar essa sensação de profundidade. Então, ó, primeira coisa, aqui na Unity, por padrão, toda a imagem que a gente carrega, ele vem para esse tipo aqui default. Só que para o normal map, a gente tem que dizer explicitamente que é um tipo normal map. A gente muda aqui de texture para normal map e manda aplicar. Aí sim, agora, quando a gente vier aqui no material, eu posso clicar aqui ó, no meu normal map e soltar. Tá baixinho, vamos aumentar aqui mais, vamos botar 4. Então você observa ó, que agora quando eu olho, dá uma aparência visual que ele é mais, tem uma profundidade. Deixa eu diminuir aqui de novo. Ó, sem o normal map, ó, deixa eu apagar aqui. Tudo parece mais liso. Quando eu aplico o normal map, aí ele já dá uma sensação, né, uma ilusão de profundidade. Quanto maior o valor que eu colocar aqui no meu parâmetro, maior essa sensação de profundidade. Mas você observa aqui, ó, quando a gente olha a superfície do modelo, ó, ela está completamente lisa. Não tem nenhuma deformação. Quando a gente olha aqui no wireframe, ó, ele continua sendo um quadrado liso. Então, essa é uma das principais vantagens de normal map. Que você poderia perguntar: ah, professor, por que em vez de normal map eu não aplico logo essas deformações aqui na superfície do meu modelo, em vez de usar o normal map, por que eu não faço logo aqui, por exemplo, aqui uma aresta, aqui um polígono, eu não crio essas várias divisões, em vez de só ter somente 2 triângulos? Porque assim, na prática, como a gente vai ver em mais detalhes no próximo vídeo, quanto mais arestas, quanto mais vértices, principalmente quanto mais vértices tem um modelo, mais custoso computacionalmente é para o computador gerar e modificar esse modelo 3D. Então, no caso desse nosso cubo aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. São poucos vértices, somente 8.
Então, para o computador gerar a aparência visual dele e modificar ele, né, como a gente vai ver no próximo vídeo, é menos custoso computacionalmente. Agora, se esse mesmo cubo aqui tivesse, sei lá, 2.000, 3.000, 4.000 vértices, aí ia ser muito mais custoso, o computador ia ter que fazer muito mais conta para poder gerar essa aparência visual dele. Então, com o Normal Map, a gente aplica uma simples imagem que não ocupa quase nenhum espaço na memória. Por exemplo, esse Normal Map aqui é o que? 121 KB, que é muito pouco. E ele ocupa muito pouco espaço na memória. E essa mudança visual aqui do Normal Map é coisa feita em shader, né? Que é algo procedural, é um código que executa na GPU e que muda a aparência visual e que é muito menos custoso computacionalmente do que se a gente fosse fazer as contas que eu vou explicar no próximo vídeo para cada vértice do modelo 3D. Então é muito menos custoso, né, computacionalmente, dá muito menos trabalho para o computador gerar e cuidar desse modelo 3D aqui usando 8 vértices do que 2.000 e 5.000 vértices. Então é muito melhor usar uma textura tipo Normal Map. Vamos colocar aqui 4, né, para não ficar um pouco demais aqui. Outro. Eita, um monte de cor aberta, deixa eu fechar aqui. Outro map, né, outra textura que a gente usa muito é o High Map. O High Map é uma imagem basicamente formada de tons de cinza, né, onde a parte mais clara é a parte mais alta e a parte escura, né, preta, é a parte mais baixa. E aí a gente usa isso exatamente para dizer em que parte da superfície do meu modelo 3D vai estar mais alta e em que parte vai estar mais baixa. Então vocês observam que nos quadrados são a parte mais baixa da superfície e a parte aqui do concreto, essa parte dessas linhas aqui seria a parte mais alta. Então quando a gente vem aqui, ó, no nosso modelo 3D, a gente pode vir aqui, ó, no nosso High Map. Nosso High Map qual é? Esse aqui. Então quando eu venho aqui, ó, e coloco, opa, cadê material? Então quando eu venho aqui no componente High Map, eu basta clicar, arrastar e soltar, ó. Você vê que a aparência visual dele também já muda, já dá mais ainda a sensação de altura. E eu posso aqui aumentar o valor. Ó. Então, quanto mais eu aumento o valor, mais dá essa aparência visual aparência visual de que o modelo tem essas deformações. Mas se você olhar aqui, ó, não sei se está conseguindo para ver, ó, não tem deformação nenhuma. Mas quando a gente olha o modelo 3D, parece que sim, tem uma parte que é mais alta e outra que é mais baixa. Também é outro efeito causado pela textura, no caso esse map, né, do High Map. O Occlusion, que eu vou mostrar aqui a imagem, ambiente Occlusion, né, é outro map, outra textura que a gente usa para dizer basicamente o que, ó. Não comentei, acho que comentei rapidamente na aula, no vídeo passado, que é o que? Tem vários tipos de luz e uma delas é a luz ambiente. A luz ambiente é uma luz que tem uma cor igual, que incide em todos os objetos do modelo 3D da cena, certo? Então, no caso, a luz ambiente aqui normalmente é um cinza bem clarinho. Só que depois, como a gente vai ver, eu vou explicar depois mais calma, em outra parte, em outro vídeo, é muito custoso computacionalmente a gente fazer alguns cálculos de iluminação, porque a gente tem que verificar a cada vértice das superfícies do modelo, qual é a luz que está incidindo ali, qual vai ser refletida, etc. Então é um bocadinho de conta para determinar a luz que vai ser refletida, né, naquele ponto da superfície, daquele vértice, de muitos modelos 3D. Então uma coisa que a gente faz também para diminuir o custo computacional, a quantidade de conta que o computador vai fazer, a gente cria essa textura que a gente chama de ambiente occlusion, que a gente vai dizer em quais partes da superfície vai ter maior impacto da luz ambiente e quais partes vai ter menos. Vocês concordam comigo que como essa parte aqui, vamos dizer assim, das linhas do concreto, como elas vão estar mais para frente, vão ser mais altas, elas vai ter mais incidência da luz ambiente
na superfície delas. Enquanto que esses cantinhos aqui, ó, como eles estão mais escondidos, a luz ambiente vai incidir muito pouco neles. Então a gente coloca aqui uma cor um preto, né, um cinzazinho, né, quanto mais escuro, menor é o impacto, né, da luz ambiente nessa parte, quanto mais claro, né, no caso branco, é total impacto, né, incidência da luz ambiente nessa parte. Então a luz ambiente nessa parte mais branca, ela vai contribuir muito mais para a cor refletida dessa parte da superfície do que nessas partes mais escuras. Nessas partes mais escuras, a luz ambiente vai contribuir muito pouco para a cor que vai ser refletida. Então, com o ambiente occlusive, a gente melhora um pouco mais a aparência visual do nosso modelo 3D, porque a gente detalha mais as partes que vão estar mais sombreadas ou não, né? Vão estar mais escuras ou não. Então vamos aplicar aqui essa luz ambiente, né? Tá? Você observa que na hora que fica mais escuro, né? Que é exatamente a parte que vai ter menos incidência da luz ambiente, ela vai receber menos luz e vai ficar mais escura. Faltou eu falar de uma textura aqui, né? Que é a roughness. A roughness que é o que? Cadê? Roughness. Aqui. A roughness tem uma imagem aqui que ajuda que explica melhor. Que o roughness basicamente é o desgaste, né? O desgaste que vai ter na superfície. Então, é como se a gente dissesse, indicasse pequenas imperfeições. Então, por exemplo, aqui, acho que está dando para ver aqui, ó, nessa parte aqui dessa esfera, né, tem uma parte que está com algumas imperfeições. Então, nessas imperfeições, a luz vai refletir de maneira diferente. Então, por exemplo, nessa imagem aqui embaixo, essas linhas verdes, né, esses vetores verdes, indicam a direção que a luz está sendo refletida. Deixa eu aproveitar e ver se não tem um vetor normal aqui. Acho que não tem, não. Não tem. Eu vou ficar devendo um vetor normal. Não tem problema não. Mas enfim, então quando a superfície tem muitas imperfeições, você vai observar, né, pela essa linha preta que normalmente as imperfeições, né, vai gerar algo não tão plano assim, e a luz incidente, né, no caso esses vetores laranjas, devido às irregularidades, vão ser refletidos de maneira desigual. Então essa desigualdade da luz refletida faz com que a gente veja essas imperfeições aqui na superfície. Só que assim, imagina se a gente, em vez de fazer a superfície lisinha desse jeito aqui, a gente fosse colocar um monte de vértices aqui e arestas para representar essa superfície 3D. Vai ficar muito custoso computacionalmente. Então é muito mais prático a gente fazer o que? Criar uma textura e nessa textura a gente colocar o que? Para a parte mais suave, né? Sem imperfeições, a gente coloca a cor preta ou uma tonalidade mais escura. Enquanto que as partes que têm mais rugosidade, né, mais imperfeições, a gente coloca a cor mais clara. Então essa é a ideia nessa textura aqui, ó. A parte mais clara, ela em teoria está mais desgastada, ela vai ter mais imperfeições, e essas partes um pouco mais escuras aqui, elas vão estar mais suave, com menos imperfeições. Aí vocês observam o que? Se a gente olhar o nosso material aqui, ele não tem esse mapeamento roughness, né? Não tem. Aí a gente pode mudar aqui, em vez do standard, né, o padrão, a gente pode mudar para o Autodesk. Que no Autodesk tem aqui, ó, o componente roughness. Isso aí depende de cada artista, quando a pessoa for gerar as texturas, né, que o modelo vai gerar as texturas, também depende do software e tal, né. Aí eu posso vir aqui, ó, clicar a nossa textura e arrastar aqui para o componente roughness, e aí ele vai e muda a aparência do nosso modelo 3D. Vocês observam, ó, que quando eu aplico, principalmente aqui na parte de cima, né, que tem um pouquinho mais alta, ele fica mais liso. Enquanto que as outras, né, ele fica mais, aparece mais desgastada. Então você vê, ó, que visualmente, ó, o nosso Game Object continua sendo um cubo com 8 vértices e as superfícies completamente lisa. Só que quando a gente aplica as texturas, né, os mapeamentos, ele muda completamente a aparência dele. Só que na prática a gente mudou só
a aparência visual, né? A gente não mudou a topologia nessa superfície do modelo 3D, ele continua sendo um cubo liso, só que devido às mudanças no material, os mapeamentos, as texturas que a gente aplicou no material, a aparência visual dele muda. Então, desse jeito a gente consegue mudar, usando texturas, né, os mapeamentos. A gente muda a aparência visual do modelo 3D sem modificar as arestas e os vértices dele, né? Que isso é muito menos custoso computacionalmente para o computador fazer, certo? E aí, só para encerrar, eu queria comentar um outro ponto importante, porque é muito comum a gente usar o que a gente chama de um game objeto vazio, que aqui na Unity, né, no inglês, é empty. E aí, como a gente usa muito, tem até uma opção para a gente criar ele diretamente aqui, ó, que é Create Empty. Esse game objeto vazio, se vocês observar, ele só tem o componente transform. Por quê? Normalmente esse game objeto vazio, né, a gente utiliza ele para executar algum script. Como é só para executar o script para fazer alguma coisa e não tem nenhuma malha 3D ou nenhuma outra coisa relacionada, a gente cria o game objeto vazio, né, o empty, coloca o script aqui, né, que o script é um componente, e aí quando o jogo iniciar ele vai executar o script e não vai gastar nenhuma memória nem processamento com malha 3D, etc, porque a gente não vai precisar. Como eu falei, às vezes a gente só quer criar, executar um script no jogo e às vezes esse script não está relacionado a nenhum outro game objeto, a gente simplesmente cria um game objeto vazio e coloca esse script lá. Porque às vezes é um script para, sei lá, gerenciar as configurações do jogo. Então a gente pode colocar configuration. Então vai ser um game objeto que vai rodar o script de configurações do jogo. Então normalmente a gente usa para isso. Ok, então é isso sobre Game Object. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Então é isso, até mais.